Então, pessoal, o medo, né, o que é, né? Grosso modo, é uma intensa e desagradável sensação de perigo, tá? Normalmente, essa sensação ela pode estar acompanhada da surpresa. O objetivo dessa emoção é ajudar a pessoa a evitar situações de perigo ou então sobreviver quando alguma coisa arriscada estiver acontecendo, tá? O medo, ele não está na coisa em si, mas no valor que a pessoa dá para aquele objeto ou para aquela situação. Por isso as pessoas vão ter medos de coisas diferentes. Até porque existem pessoas que vão ter medo assim de coisas que não oferecem nenhum tipo de risco, né? Como falar em público, por exemplo. Então, a surpresa também não é uma obrigação. Então, alguém pode ter medo de uma cirurgia que vai fazer daqui a uma semana, tá certo? Pode ter medo de um cachorro que está solto na rua, mas ainda está muito longe. Mas no caso no caso da autodefesa, esse medo está relacionado à surpresa e ao ataque real, ok? E aí, como é que funciona essa fisiologia, né? Por causa do medo, esse corpo ele vai passar por uma transformação que vai gerar uma resposta a essa situação perigosa que o indivíduo está vivenciando. Essa resposta ela pode ser a obediência, tá? Ou o congelamento, pode ser a fuga, pode ser o enfrentamento, tá? A pessoa pode desmaiar em alguns casos, e a gente pode encontrar o nome desse fenômeno aí de várias formas, estresse agudo, SGA, Síndrome Geral de Adaptação, tem reação de sobrevivência, reação de alarme, reação de luta ou fuga, sequestro emocional, tá? E por aí vai. Só para poder exemplificar situações que não envolvem necessariamente o risco, mas a pessoa desenvolve algum desses sintomas. Há algum tempo atrás a gente tinha um curso que era de operador de fuzil, né? Era um curso de 15 dias e durante esse período havia se não me engano, uma sequência de avaliações. Então tinha uma avaliação de desmontagem e montagem desse armamento, né, com de nomenclatura e peça, onde o indivíduo tinha que dar o nome daquela peça, dizer o que ela fazia, com o que ela se conectava. Se eu não me engano, tinha a folha da desmontagem, da nomenclatura, o manejo, né? Ele tinha que fazer o manejo de inspeção, deixar a arma pronta para o uso, fazer a inspeção de novo para poder deixar ela em segurança. Tinha a parte do tiro, que era composta de 3 etapas, e tinha mais uma outra prova lá que o indivíduo tinha que fazer. Tinha uma pista de procedimento, tá? Na parte de tiro, ele tinha que atirar deitado 5 metros com mira aberta a uma distância de 50 metros, no alvo foco central. Depois tinha um tiro rápido a 20 metros de distância. E depois tinha essa pista de procedimento. O que era essa pista de procedimento? Grande parte dos blocos que eles iam aprendendo ao longo dessas 2 semanas, eles aplicavam nesse exercício final. Obviamente que eles faziam uma prévia, né? Toda prova tinha uma prévia, que era exatamente como se fosse uma prova, mas não estava valendo nada, era só para o indivíduo poder experimentar. E como é que funcionava? A gente tinha aquelas barricadas com 9 buracos, né? Distâncias de 40, acho que de 30 e 10 metros. Alvos, fogo circular e silhueta. Então, na primeira estação, o indivíduo tinha que, com o tempo, tá? Uma janela para ele poder trabalhar específica. Ele tinha que se barricar ali nessa distância mais longa, fazer disparos de um lado dessa barricada, realizar uma troca tática de carregador, realizar então disparos do outro lado. Daí ele saía em um deslocamento que já havia sido ensinado várias formas de fazer, até a outra estação. Nessa estação ele fazia a mesma coisa, fazia 2 tiros ajoelhado ou agachado de um lado e do outro, corria de novo para uma terceira e última barricada, fazia os disparos de um lado do outro, uma troca rápida de carregador, ficava sem munição, fazia uma transição de armas, atirava com pistola. Terminado isso aí, eram contados os pontos no alvo, né? Então ele tinha que fazer isso dentro de um tempo, ele tinha que ter a pontuação mínima em cada alvo, e além disso, todos os erros de procedimento, tudo aquilo que ele deixava de fazer ou fazer errado, era anotado por um outro professor que ficava com a prancheta. Então fica como se fosse um examinador de carro, né, de autoescola, né? Ficava ali um guiando e o outro só notando o que estava fazendo de errado. E aí, pessoal, só para exemplificar isso aí, uma colega terminou essa pista dessa prova, né? E a gente percebia, quando a gente foi chegar para contar a pontuação dela no alvo, que ela estava com uma respiração muito ofegante, muito mesmo. Ela não ela já reportava, eu não lembro o que eu fiz, tá? Ela teve essa questão da amnésia.
ela tremia assim de forma incontrolável, as pernas, os braços todos tremia, ao ponto dela reportar sim ter uma sensação de que ela ia perder os sentidos, que ela ia desmaiar. Só que baseado na experiência, a gente já tinha dado uma olhada assim na prancheta, né, no formulário e bem de relance assim nos impactos que ela tinha produzido, a gente já sabia que ela não tinha sido reprovada, e a gente teve que antecipar o resultado para ela. Falou, não, fica tranquila, pelo que a gente está vendo aqui, você foi bem, para ver se ela mudava o foco mental ou o estado mental dela para poder não entrar numa questão, num possível desmaio, tá certo? Ou seja, numa prova, né? Beleza. E aí, pessoal, os fatores que estão relacionados com o nível de estresse, né? Para mais ou para menos, tem relação com alguns desses fatores aqui, tá? E de novo aqui, quem disse isso foi David Grossman, tá? Então ele fala assim, o grau de maldade do agressor, né? Ou seja, a intenção humana por trás da ameaça. A gente viu que a aceitação da morte, ela é mais, não dá para dizer que é fácil, né? Mas ela é, como é que chama? A humanidade passa por ela porque são fenômenos da natureza da qual você não tem como controlar, se comparado quando a morte é provocada por outro ser humano. Então, se o nível de maldade for percebido, ou seja, indo do risco de ferimento até a possibilidade de morte, tudo isso vai ter uma interferência para mais ou para menos no nível de estresse que o indivíduo está percebendo ou está sentindo. Tá? O tempo disponível para poder reagir também vai ser um outro fator. O nível de conhecimento nas habilidades que ele tem, nas habilidades pessoais e no treinamento que foi fornecido para ele. O nível de experiência no trato daquela ameaça específica, tá certo? Ou seja, o treino ou a experiência naquele que tem relação com aquilo que ele está trabalhando ali, tá? O grau de cansaço físico, tá? A sensação de que a pessoa está perdendo as forças também durante a luta pode aumentar o nível de estresse do indivíduo. E aí vem a confiança também, né, pessoal, na habilidade pessoal e o grau de experiência, eles vão ser fundamentais assim para diminuir o nível de estresse, mas eles podem ter um efeito colateral, né? Então, vamos lá. Pessoas assim que são expostas periodicamente a lugares altos, elas tendem a reduzir o medo de altura. Pessoas que têm dificuldade de falar em público, eles vão ficando cada vez mais confiantes, tá? Depois que eles são expostos de forma habitual a essa condição. Do mesmo jeito, alguém que rotineiramente é exposto a situações potencialmente perigosas, ele pode se tornar menos cuidadoso assim, nessas situações. E aí, de acordo com o relatório do FBI sobre policiais mortos e agredidos, né, o tempo médio de serviço desses policiais nos Estados Unidos é em torno de 11 anos, ok? E a média de idade dele está em torno de 36 anos. Ou seja, não é nem um policial novinho, nem um antigão já no fim da carreira, tá? É aquele que está no meio, ali, no auge, vamos chamar assim, da condição de trabalho. E o que é preciso perceber, pessoal, é que as atividades diárias que são realizadas assim, de forma repetida, né, ano após ano, elas vão tornando esse risco inerente à profissão cada vez mais invisível. E quando isso aí acontece, a gente tende a fazer uma de duas coisas. Ou a gente fica complacente, tá, com os perigos da atividade, ou então a gente aumenta a nossa exposição ao risco para poder satisfazer a necessidade natural de emoção. E aí, não é por acaso, né, que a complacência e o comportamento de risco vão estar ligados, então, a um grande número de policiais mortos, não só por criminosos, mas também, como a gente já citou antes, por acidentes de trânsito e acidentes com armas de fogo. Tá? Só que o grau, pessoal, de estresse, ele também pode estar ligado, tá? Vamos lá, com a surpresa do ataque, e a surpresa a gente viu que é uma das razões para a diminuição no seu tempo de reação, com a distância da ameaça, né? Que, de novo, é um subproduto dessa surpresa, a confiança que você tem no seu equipamento também, e aí a gente pode acrescentar, se a pessoa é a única responsável pela sua própria segurança, se ela está sozinha, se a vítima está sendo levada de um local para o outro, como a gente viu anteriormente, ou então se ela não sabe o que fazer porque foi treinada a nunca fazer nada, mesmo diante das situações de morte. E aí, turma, um colega aposentado, tá? Ele teve a casa invadida, se não me engano, por três ladrões. E eu vou contar aqui de novo de memória assim, o que aconteceu.
estavam dormindo e nos fundos, não sei se era a porta da cozinha ou a porta da área de serviço, era de vidro. Essa porta foi estilhaçada, tá? Enquanto essa família estava dormindo. Só que a esposa acordou, né? Ela e avisou o marido, pegou o telefone celular e correu para o banheiro para poder ligar para um amigo que era policial militar, tá? Que morava perto ali. O colega vestiu uma camisa, pegou um revólver .38 SPL de 5 tiros, colocou na cintura ali e saiu do quarto para poder ver o que estava acontecendo. Só que os três ladrões eles já tinham invadido a casa, né? O primeiro rendeu o filho, acho que no andar de baixo. O segundo encontrou o colega no meio do caminho, tá? E o terceiro estava vasculhando os outros cômodos da casa. Lá no quarto do casal, o criminoso então começou a ameaçar o colega, percebeu que a mulher estava no banheiro, mandou ela sair, só que ela, de forma assim, inteligente, ela deixou o telefone no banheiro para que o ladrão não percebesse que ela já tinha pedido socorro, né? Daí, quando esse ladrão começou a revistar uma gaveta, ele encontrou os cartuchos daquele revólver, uns dos cartuchos que estavam espalhados por ali, né? E perguntou onde é que estava a arma. Aí o colega foi, sacou a arma e fez 3 acionamentos. Só que a munição falhou, pessoal. E o assaltante então começou a brigar com ele ali. Os dois caíram no chão, mas o ladrão acabou caindo mais por cima, né? E começou a estrangular o colega ali. E a esposa foi, pegou um vaso de planta, quebrou na cabeça dele, o indivíduo ficou meio atordoado, mas ainda continuou esganando o marido. Ela pegou o tampo de vidro de uma mesa, quebrou na cabeça do ladrão, aí o ladrão se levantou, ela pulou nas costas desse ladrão como se fosse uma mochila assim, e virou para o marido e disse assim: atira, atira! E o colega chegou aí, fez os 2 últimos acionamentos e errou. Beleza, pessoal? A esposa então pegou o ladrão, que já estava meio tonto, e jogou da sacada lá do segundo andar quando a polícia militar estava chegando. Ok, pessoal? Então, a perspectiva, né, desse cenário, imagina o nível de estresse do policial, à medida que ele percebia que o equipamento não funcionava, ou acreditando que estava acertando, que não estava tendo efeito. A gente pode supor, né, que o nível de estresse dele, de desespero, pode ter aumentado demais. E quem salvou a condição ali, a situação foi a esposa, né?